Por um acaso você aprendeu que no dia 22 de abril de 1500 Cabral estava perdido e achou o Brasil? Pé! E se eu dizer que isso está totalmente errado, o que você me diria? E é justamente esse o tema do vídeo de hoje, o contexto das grandes navegações, no qual os portugueses chegaram na América e conquistaram as Índias. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Para entender o porquê que Cabral não estava perdido em 1500 quando ele chegou no Brasil, temos de compreender o contexto das grandes navegações. Como eu já disse no vídeo anterior, eles queriam chegar à Índia. E qual que era a lógica dos portugueses? Dobrar a África, você conseguir contornar todo o continente africano, descobrindo assim uma nova rota que ligasse à Índia. Esse período aí ficou conhecido como Périplo Africano. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, não era um rolê muito grande dar essa volta toda para chegar às Índias? No entanto, a gente tem que compreender algumas coisas. Primeiro, por terra, você tem que passar por vários lugares, pagar pedágios, hospedagem, gastar com comida, tem montanhas, rios, climas, enfim, é muito difícil e muito longe. Portugal, se você olhar no mapa, ele está mais afastado do que os demais países europeus ali, isso dificultando o seu acesso por terra. E sem contar que os turcos otomanos haviam dominado o mar Mediterrâneo, cobrando alguns impostos e pedágios para atravessar ali, encarecendo os produtos. Então, os portugueses intensificaram a sua busca alternativa para as Índias, que é indo para o mar. Sem contar que a via marítima, por mais que ela seja mais longa, o percurso ele é mais direto, não tem tantas interrupções e você consegue fazer um carregamento maior em suas embarcações, você acumulando mais mercadorias. Não é por menos que ainda hoje a principal forma de transporte de mercadorias no mundo, atualmente, agora, em 2020, é justamente o transporte marítimo, que ele é mais eficaz. Ah, mas o avião não é mais rápido? Sim, ele é mais rápido, só que é muito mais caro, você não consegue levar tanta coisa. Certo? Mas aí é outro contexto. Vamos voltar aqui às grandes navegações. No vídeo anterior, eu mostrei ali do périplo africano que eles estavam na costa ocidental. Eles não conseguiam passar essa barreira. E nesse vídeo nós vamos focar nos 3 principais nomes que conseguiram superar essa barreira da costa africana. A começar por... Bartolomeu Dias, vulgarmente conhecido como Bartô, nasceu em Mirândola por volta de 1450. É importante ressaltar que ele não era um fidalgo, ele não pertencia à nobreza. Fidalgo significa filho de alguém, filho de uma pessoa importante. Podemos classificar que a classe social dele era a burguesia. No entanto, ele sempre estava próximo à nobreza, ele era o escudeiro da família real. Ele também foi administrador de São Jorge da Mina, ali na Guiné, e sem contar que ele foi um navegante militar muito experiente. E foi justamente Bartô que conseguiu dobrar a África pela primeira vez. Certo? Vamos entender um pouquinho como foi essa sua viagem. Em 1487, ele parte numa expedição para conseguir chegar às Índias. Como eu disse no vídeo anterior, nessa primeira metade aqui do norte da África, era a navegação de cabotagem. Quando ele chega ali perto do Cabo Bojador, ele tem que fazer aquela manobra de desvio do continente, aquela volta que faz em seguida. E ele navegou ali até o sul. Quando ele estava ali no extremo sul da África, diz que ele passou vários dias dentro de uma tempestade, ele perdeu a sua localização e ele resolveu navegar em direção à costa africana, ou seja, ele foi para leste. Ele não achou terra. Eis que então ele notifica e ele pede que seus marinheiros direciona-se ao norte e assim ele encontra a terra. E tcharam! Ele conseguiu superar a principal barreira africana, que era dobrar, você passar ali na África do Sul. Bartolomeu Dias nomeou essa região de Cabo das Tormentas, porque tinha muita tempestade e era muito difícil passar. E ele, todo empolgado, queria seguir sua viagem para a Índia. No entanto, seus marinheiros falaram, não, tio, vamos voltar para Portugal, a gente já passou por muito perigo. Ele retorna à casinha e notifica o rei, nossa, consegui superar o extremo da África, o extremo sul da África, nós dobramos. E ele fala para o rei, que nomeou aquela região de Cabo das Tormentas, o rei Dom Manuel.
Rei Dom João II. É um cara muito jogado aí no marketing. Ele fala, que Cabo das Tormentas, o quê? Esse será o Cabo da Boa Esperança. Por quê? Agora nós conseguiremos chegar até a Índia. E quem é que consegue esse feito primeiro? Vasco da Gama nasceu em Sines por volta de 1469 e ele sim já era um fidalgo, uma pessoa nobre, filho de alguém. E ele sempre foi muito próximo da família real, dentro da nobreza portuguesa. Tanto que no ano de 1497, o rei português Dom Manuel I resolve armar uma nova expedição para chegar até as Índias. E ele nomeia Vasco da Gama como embaixador das Índias, que ele teria ali a função de chegar àquela região e mostrar aos líderes, negociar com os líderes, uma parceria comercial entre as Índias e Portugal. E ele partiu para a viagem. Lógico que ele pegou as instruções e o caminho já aberto por Bartolomeu Dias. No início da viagem, o Bartô acompanhou Vasco. Porém, Bartô ficou ali em Guiné e Vasco da Gama fez o contorno do continente. Notem que esse contorno, o Vasco, ele chega bem perto da América. E aqui era a melhor rota possível. Por que ele dava essa voltona? As correntes marítimas nessa parte central e sul da África, ela leva em direção ao norte. E eles queriam ir ao sul. E a forma mais fácil disso é você contornar essas correntes marítimas. E ele chegando bem perto assim da América. Alguns historiadores acreditam que Vasco da Gama, já nesse contorno, chegou em algumas regiões da América do Sul. Por quê? Essa volta dele, ele ficou cerca de 60 dias longe da terra, longe da costa. E não tinham alimentos frescos, eles só comiam aquelas rações, aquelas comidas de uma situação não muito boas. Faltando principalmente a vitamina C. E os marujos, se não consumissem alimentos com vitamina C, morriam de escorbuto, sofriam com escorbuto. Então acredita-se que ele parou em algumas ilhas para nutrir esse composto com frutas e, dessa forma, superar o escorbuto. Bom, o fato é que ele deu a volta, chegou ali no Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, né? Conseguiu ultrapassar e dessa forma atingindo a costa leste da África, fazendo uma parada importante em Moçambique. Ali ele consegue 2 pilotos experientes que os instruem a como chegar na Índia, falando das monções e tal. Ou seja, dá as rotas, dá as instruções de como eles conseguirem superar as novas dificuldades. E assim ele vai. No entanto, é importante ressaltar aqui que esses 2 pilotos eram muçulmanos. E quando eles descobrem que os portugueses eram cristãos, gera um certo desconforto. Mas o fato é que em 1498, o Vasco da Gama consegue chegar em Calicut, na Índia. E ali ele começa uma negociação com Samorim, que era o líder de Calicut, que ali estava. Notem que essa negociação não foi nada fácil, porque ali era uma região que era dominada pelos comerciantes muçulmanos. E esses perceberam que essa nova embarcação de Vasco da Gama era cristão, seus rivais históricos, cruzadas, Guerra da Reconquista e tudo mais. E eles incentivam a Samorim a não dar exclusividade comercial com Vasco da Gama. Vasco da Gama cria uma feitoria ali, que era um entreposto comercial e tudo mais, pega algumas especiarias e parte de volta a Portugal, trazendo a novidade, que ele conseguiu chegar até a Índia, sendo um fato histórico. Não é por menos que Vasco da Gama é considerado como um dos 10 portugueses mais importantes na história de Portugal. Vasco da Gama realizará mais 2 viagens para a Índia, uma em 1502, dessa vez ele vai com o intuito não de negociar mais com guerra, a segunda foi em 1502, não foi mais como embaixador, mas sim como uma esquadra de guerra, no intuito de mostrar a força com quem é que os indianos devem negociar. Ali, alguns historiadores relatam que ele cometeu atrocidades de guerra, mas para quê? Para intimidar o Samorim e também falar, ó, você pode dar preferência aos muçulmanos ou a nós cristãos. Então ele já usou, os portugueses passam a usar aqui da tática de guerra, não é mais só negociação. E por que isso? Nós vamos ver no próximo navegador, que foi Cabral, que quando ele chega em 1500, ele descobre que a feitoria que Vasco havia deixado na primeira viagem foi totalmente destruída e as pessoas dali morreram. Ou seja, a única forma de dominar aquela região não é na diplomacia, e sim com a guerra. E sua terceira viagem foi em 1524 para ele tentar reorganizar a estrutura e as posses de Portugal
na Índia. No entanto, ele morre possivelmente de malária na cidade de Cochin. E nosso terceiro e último navegante de hoje é Pedro Álvares Cabral, aquele que dia 22 de abril chega ao Brasil. Ele nasce por volta de 1467 em Belmonte e também era um fidalgo, ou seja, pertencia à nobreza. Antes de 1500 não se sabe muito sobre a história de Cabral, mas ele sempre foi muito próximo à corte. E quando Vasco da Gama retorna com a notícia que conseguiu chegar à Índia, o segundo navegante, o segundo capitão-mor que é nomeado é justamente ele. Falou, Cabral, você tem o intuito de ir à Índia. Ele pegou 13 barcos com 13 pilotos experientes e a principal missão dele era de trazer muitas mercadorias e expandir as feitorias deles na Índia, certo? No entanto, não foi tão fácil assim a vida de Cabral. E no ano de 1500 ele parte para essa expedição. Vasco da Gama havia deixado relatado as principais instruções para ele conseguir atingir tal feito. E uma delas é quando chegasse ali no Cabo Bojador, dar uma volta o maior possível para se distanciar do continente africano. E no dia 22 de abril, tcharam, ele chega no Brasil. Você deve ter aprendido na escola que ele estava perdido. Porém, não é bem assim. Ele sabia exatamente onde ele estava. Quem estava perdido no rolê era Colombo, que nós falaremos no próximo vídeo dessa série. Mas voltando o foco aqui a Cabral, é só você pegar no Testamento do Brasil, ali na carta de Pero Vaz de Caminha. Ele fala o dia exato, a distância que ele está ali de Cabo Verde e tudo mais. Uma pessoa que está perdida sabe falar exatamente onde ele está? Dá referências das estrelas e tudo mais? Não, ele sabia onde ele estava. O que eles desconheciam eram de terras que estavam pertencentes ali ao Tratado de Tordesilhas. Essa expedição fica no Brasil por 10 dias. E o que eles fizeram aqui? Rezaram a primeira missa, falaram que esse território é de português, deu um tempo para descansar ali seus marujos e tudo mais, abasteceram com frutas para, como já disse várias vezes, combater o escorbuto e partiu. Foi em direção à Índia. No entanto, quando ele foi tentar atravessar ali o Cabo das Tormentas, boa parte de suas embarcações naufragaram. Inclusive o Bartolomeu Dias, que era um dos pilotos, morreu nessa travessia. Ironia do destino, né? Uma vez superada a costa leste da África, ele chega até a Índia e descobre que a feitoria que o Vasco da Gama havia deixado antes foi dizimada. Cabral não foi tão amistoso ali com os indianos dessa vez, bombardeou a cidade e teve vários conflitos. E mesmo assim, ele conseguiu encher suas embarcações com algumas especiarias e voltou para Portugal, trazendo a notícia que não deu muito certo, que a diplomacia pacífica não deu muito efeito e tal. E mesmo com os barcos naufragados, com esse conflito, a expedição lucrou cerca de 800%. Ou seja, mesmo com todas as peripécias, eles tiveram um lucro assim descomunal. A grande questão é que com o regresso de Cabral, ele se desentendeu com o rei. E o principal motivo por esse descontentamento com o rei foi porque o rei indicou Vasco da Gama para fazer uma nova expedição. E segundo reza a lenda, Cabral queria comandar essa nova expedição, entrando em conflito com o rei. O que o rei faz? Exila e tira ele da corte. O nome de Pedro Álvares Cabral ficou praticamente esquecido na história por 300 anos. E sua morte vai ocorrer nesse exílio dele por volta de 1520. É importante ressaltar, Cabral para nós é o cara, todo brasileiro conhece Cabral. Já os portugueses, nem todo mundo sabe quem foi Cabral. Tem um outro Cabral na história que o nome dele é Sacadura Cabral. Ele é mais famoso que o Pedro Álvares Cabral. Conhece o Sacadura Cabral? Sabe o que ele fez? Uma boa dica para você pesquisar, hein? Então fica assim. E aí, ficou claro por que os portugueses não estavam perdidos quando chegaram no Brasil e conseguiu compreender o contexto do descobrimento do Brasil? Se sim, deixa aquele joinha maroto. E para encerrar aqui, eu quero fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, a diva, a pessoa que me ajuda a estruturar e não deixar perdido nesse canal. Se não fosse ela, nesses vídeos não seria possível. Muito obrigado, amor. Aquele beijo. E lógico, não poderia de deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!